Você acha que já viu de tudo nessa vida, né? Pois o mundo é uma palhaçada desde quando passou a ser mundo. E o caso de hoje é o caso de uma mulher que escondeu o seu amante por nada mais, nada menos durante 10 anos. E mais, tudo isso sem o marido perceber. Aí você me pergunta, cara, como isso é possível? Meus amigos, e o fim dessa história não poderia ser outro, senão trágico. Olá, palhas, beleza? Eu sou o Alexandre Soares, muito prazer em ter você aqui no meu canal. Já aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo, que ajuda, né, bastante aí no engajamento. E também, claro, eu te convido a se inscrever aí no nosso canal. Pois é, meus amigos, como já dizia Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que se pode imaginar a nossa vã filosofia. O caso de hoje se inicia no século XX, ou seja, né, no século passado. Fred era um cara muito rico e estava vivendo, né, o ápice dos seus negócios. E, para ser mais específico, ele tinha uma fábrica de aventais. Até que um dia Fred, no seu auge, né, do seu sucesso, Fred então encontrou uma mulher por nome de Dolly, que por sinal não é Dolly Guaraná, ok? Dolly era uma imigrante alemã e que a princípio era pobre, e eles então resolveram se casar. Só que, meus amigos, no início, né, do século XX, a maioria, né, das mulheres dessa época não tinha profissões, era mais doméstica, né, uma vida de dona de casa. E Fred então estava cada dia, né, mais envolvido no seu trabalho, nos seus negócios. E claro, como todo bom empresário, na ambição, né, de multiplicar, né, o seu dinheiro. E assim, meus amigos palhas, a cada dia Fred ia deixando Dolly cada vez mais de lado. E sem contar que Fred começou a beber muito e o casal tinha constantes brigas. Até que um dia, meus amigos, em 1913, a máquina de costura de Dolly era a única forma de distração dela dentro de casa. Ela então liga aos prantos, né, desesperada para o seu marido. Você sabe quando é uma mulher, né, que faz tempestade em copo d'água, né? Pois é. Do outro lado da linha, Fred falou: "Ô, querida, por que você tá chorando, minha querida? Não chore, não. Pode ficar tranquila que aqui na fábrica tem um rapaz, o apelido dele é Faz Tudo. Isso, minha querida, ele vai consertar a sua máquina, pode ficar tranquila." Meus amigos, sem querer, aqui Fred acabou de cavar a sua cova sem saber. O Faz Tudo então chegou na casa da madame, amando, claro, do seu patrão Fred. O nome desse Faz Tudo era Otto. Ele tinha apenas 17 anos de idade na época. Otto então tocou a campainha. Não demorou, a madame veio recebê-lo. Mas, para surpresa de Otto, veio recebê-lo com uma roupa e uma lingerie muito sensual. Parecia até a mulher do Potifar tentando José. Aquele texto da Bíblia, sabe? Então, meus amigos, era muito fogo acumulado por tantos anos que a pombagira desceu toda, descarregou em cima de Dolly naquele dia. Ela começou então a instigar o rapaz e provocá-lo. Otto então ficou todo imaturo e nervoso. Afinal, ele não queria fazer nada de errado, né, na casa do patrão, mas o desejo carnal falou mais alto. E assim, meus amigos, eles começaram a se pegar. O jovem Otto, claro, resolveu o problema da máquina de costura da madame. E também matou a carência acumulada. Mas, como todo caso de traição, o perigo começou a aumentar cada vez mais. A adrenalina a cada dia alimentava os amantes. Então eles passaram a se encontrar direto. E adivinha onde? Claro, na casa do Fred. Pois o rapaz, na ausência de Fred, sempre dava um jeito de ir lá consertar a máquina da madame. E aquilo estava sendo muito frequente. A visita de Otto todo dia, que ele entra e sai. A vizinhança já pensou: ali tem uma coisa errada. Alguns vizinhos começaram a ir no ouvido de Fred e falar: "Fred, toma cuidado,
que a sua mulher tá te pondo gaia. Fred, lógico, não acreditava. Como pode ser traído sendo que a mulher dele nem sai de casa, não é mesmo? Ah, isso é bobagem, é coisa da cabeça dos outros, né? Dolly, então, foi questionada pela vizinhança. Ah, e ela sempre dizia, né, que o rapaz Otton era um meio-irmão dela que vinha só para pedir dinheiro emprestado. É, até aí normal, todo mundo tem na família aquele que fica pedindo dinheiro emprestado, normal. Como não estava dando mais para eles se encontrar ali na residência de Fred, assim eles passaram, né, a se encontrar em hotéis. Claro, hotéis fora da cidade e longe, né, de vizinhos linguarudos. Então, em meio a tantos encontros, a cada dia os amantes, né, se queriam mais. Dolly então fez uma proposta indecente para o rapaz. Ela propôs que o rapaz largasse um emprego na fábrica e fosse morar, adivinha onde? Claro, no sótão. A princípio parecia, né, uma proposta maluca, sem pé, sem cabeça, mas por mais maluca que seja, né, essa proposta, o amante Otto aceitou. Então Otto saiu do emprego, né, que por sinal era a fábrica de Fred, e passou a morar, né, no sótão da casa de Fred. Sem que ele, claro, percebesse. Porque Fred, meus amigos, era um cara valente, briguento e bebia muito. Imagine se ele descobrisse que tinha um carinha dormindo no sótão. Com certeza tem tudo para dar merda essa história, né? Pois deu. Então Fred saía, né, sempre cedinho para trabalhar, e adivinha quem saía do sótão para trocar o óleo da patroa? Pois acredite, a partir desse momento o Otton passou a ser um escravo sexual. A tragédia. Agosto do ano de 1922. Era um dia normal ali no seu sótão, mas um dia tranquilo, né, como amante. Otton estava lá de boa, só lendo seus livros. Até então tudo bem, até que ele ouviu uma discussão e gritaria. Era Dolly, e ela estava em perigo. Otton então saiu do sótão e foi correndo defender a sua donzela. Chegando lá, Otton topou Fred, o seu ex-patrão, com uma arma em punho. Eles entraram em luta corporal e, por sorte, Otto conseguiu tomar a arma da mão de Fred e efetuou disparos contra ele. E Fred veio a falecer. E a preocupação agora era com o corpo de Fred estirado, né, no chão. E foi aí que eles bolaram um assalto. Dolly então, né, foi posta dentro do armário. Um crime perfeito. Uma casa, né, com duas pessoas. Uma está morta, estirada no chão. Outra está no armário, presa e amarrada. Lógico, a polícia chegou, né, e achou estranho. Mas também, né, não conseguiu provar o contrário. Então, por 5 anos, Otto ficou escondido no sótão da casa de Fred, sem que ele percebesse. Daí, né, você me pergunta, Alexandra, como é que pode? No título tá escrito 10 anos. E você acabou de dizer aí que Otto ficou 5 anos. Calma, que a história ainda não acabou. O marido morto, agora Dolly estava livre. Poderia, claro, assumir agora o seu amante sem nenhum problema, né? Só que não, meus amigos. Dolly então arrumou um outro marido, que por sinal era um advogado. E adivinha onde Otto continuou? Ah, eu ouvi sótão, né? Acertou, miserável. Parabéns. Como um advogado, né, passava muito tempo fora de casa, aí Otto, né, não teve nenhum problema, né, de ficar ali no sótão. E Otto, então, ficou por mais 5 anos no sótão do advogado. Também, claro, sem que ele percebesse. Juntando os 5 anos de Fred com os 5 anos do advogado, logicamente temos aí 10 anos. Não é isso? É, meus amigos, 10 anos vivendo como prisioneiro sexual. Dolly estava, né, casada, né, agora com um advogado e com um amante, né, no sótão. Mas você pensa que ela se contentou com 2 homens? Nada disso. Ainda assim, ela arrumou um outro namorado. E ela pediu, né, para que esse novo namorado sumisse, né, com a arma do crime. A mesma arma que foi usada, né, para matar o seu, então, ex-marido Fred. Esse novo, né, namorado, ele se sentiu usado e chamou a polícia e contou
tudo o que sabia. Dolly então foi presa e o seu amante também foi preso, mas não na cadeia, e sim, né, no sótão da sua casa. Passado, né, alguns dias, Dolly então avisou, né, ao seu marido, o advogado, que tinha, né, um meio-irmão, né, que não tinha condições, né, de morar sozinho. Então ela chamou, né, esse meio-irmão para morar dentro da sua casa. É normal, né? Então ela pediu para que o seu marido fosse lá no sótão e desse comida urgente para Otto, senão que ele poderia morrer. O marido não acreditou muito nessa história e foi, né, até o sótão. E chegando lá, o marido abriu o sótão e ele viu justamente aquilo que Dolly havia dito para ele. O advogado ficou surpreso. Tinha um rapaz morando junto com eles na mesma casa. Otto estava numa aparência horrível. Já tinha dias já sem comer. O advogado então terminou a relação e, como forma de vingança, ele foi à justiça e contou, né, tudo o que sabia. Como, né, já tinha se passado, né, muito tempo mesmo, até mesmo muitas provas, né, já tinham sido perdidas. Nem Otto e nem Dolly chegou de fato a cumprir, né, as suas penas. E por fim, Dolly então, né, decidiu terminar o resto da sua vida sozinha. E até que ela morreu em 1961, aos 80 anos. Inclusive essa história que eu acabei de contar aqui para vocês, ela virou um filme, né, em 2018. O nome do filme é O Amante do Sótão. Bom, galera, esse foi, né, o vídeo de hoje. E aí, gostaram da história? Comente aí abaixo, vai. Também deixa aí, né, o seu like nesse vídeo, também se inscreve aí no nosso canal. E eu, claro, vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!